Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou. Agora eu quero que você pegue a tua Bíblia, vamos fazer uma leitura de uma palavra, que está lá em 1 Reis, capítulo 19, glória a Deus. Glória a Deus. 1 Reis, capítulo 19, versículo a partir do 19, irmãos. 19 e 19. Amém. Amém, igreja? A palavra de Deus fala assim, ó. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois. Adiante dele, ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabe o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e a deu ao povo. Comeram, então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Amém?
Pode se assentar, irmãos. Irmãos, hoje eu passei por essa passagem aqui, e eu achei interessante aqui, Deus tocou no meu coração, de eu estar ministrando para a igreja, uma coisa que Eliseu fez. A Bíblia fala que Elias era um profeta, e ele estava ali procurando um sucessor dele, e ele passou por esse jovem, por esse homem Eliseu, e a Bíblia Sagrada fala então que ele fez algo santo, né? A Bíblia fala que ele passou o manto sobre ele. Então Eliseu entendeu, né, o que estava acontecendo, porque Elias era um profeta, foi um homem muito usado por Deus. Nós sabemos que Elias enfrentou, né, os 450 de Baal. Elias, né, orou a Deus, choveu, né, 3 anos e meio, não choveu 3 anos e meio, né? Então Elias, ele foi muito usado por Deus. E a Bíblia fala então que Elias passa, partiu pois Elias dali e achou a Eliseu, filho de Sefate, que andava lavrando com 12 juntas de bois, adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou seu manto sobre ele. Então você viu que foi um chamado, né? Foi um chamado da vida de Eliseu. E Eliseu então teve que tomar uma atitude. A Bíblia Sagrada fala então que ele deixou, então deixou estes bois e correu após Elias, e disse: deixa-me beijar o meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Você vê que as coisas de Deus, irmãos, é assim, não tem jeito. Se você não deixar, né, o velho homem, não tem como você seguir a Jesus, não tem. Por isso que é uma luta, por isso que nós fica fazendo zigue-zague nesse caminho, né? Talvez você está bem, de repente você está mal, de repente você está bem, de repente você está mal, e aí você vai, né? Você vê que Elias fez, né, esse chamado para Eliseu. Ele não falou nada, ele só simplesmente passou o manto, e Eliseu entendeu. Só que Eliseu entendeu que ele tinha que fazer algo, né? Ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que deixar tudo e seguir Elias. E foi o que ele fez. Então deixou os bois. Primeira coisa, ele deixou os bois, né? Você vê, era aquilo que ele dependia do trabalho, né? Os bois fazia o trabalho para ele, né? Estava com 12 juntas de bois. E ele deixou os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e a minha mãe. Então você acha que foi duro para ele? Foi. Como é duro para nós, irmão, muitas vezes deixar, né, algo para trás. Um exemplo, você está em casa, aí chega uma visita na hora de você vir para o culto, olha, e você tem que falar para a visita: fica à vontade aí, porque eu estou indo para a igreja. Não é fácil não, né? Muitas vezes você quer agradar a pessoa, você quer ficar com a pessoa, mas você tem que tomar uma decisão. Ou você agrada um, ou você agrada o outro. E nesse caso de você deixar a pessoa, você vai estar agradando quem? Agradando a Deus, né? Então tem que deixar. Doe quem doer, vai ficar. Agora, se você for um pouquinho sábio, você vai fazer o quê? Você vai convidá-lo. Vamos para o culto. Depois que nós chegar no culto, nós vamos conversar, nós vamos dialogar, nós vamos comer.
mas vamos para o culto. Então, aqui, Eliseu foi sábio, né? Eliseu, ele falou assim, ó, deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E você vê a bondade de Deus, né? Porque foi Deus que estava fazendo toda esta obra na vida de Elias, para que ele pudesse estar ali abençoando Eliseu. E Elias respondeu assim, Elias respondeu-lhe, vai, ó, pode ir, vai lá. Mas Elias falou assim, ó, mas volta. Eliseu podia tomar uma decisão, podia chegar lá, né, abraçar o pai, a mãe, chorar e falar, não, não vou. Eu não vou deixar meu pai, não vou deixar minha mãe. Mas não. Ele teve que tomar uma decisão. Ó, pois já sabe o que fiz contigo. Então Eliseu tinha entendido. Ele tinha entendido a mensagem já. E muitas vezes, irmãos, nós não estamos entendendo a mensagem que Deus já falou conosco. Deus já falou, deixa tudo, não tem que olhar para trás mais, acabou, né? Aquele que coloca a mão no arado não olha para trás, porque não agrada a Deus. E a Bíblia então fala, ó, voltou Eliseu de seguir a Elias, ó, então Elias estava indo, e ele voltou, e a primeira coisa que ele fez, irmãos, ó, tomou a junta de bois, e os imolou. Então ele sacrificou, né, os bois. Por quê? Porque os bois eram um instrumento na mão dele do trabalho. Ele tinha já começar a eliminar isso. Pegou ali e fez o quê? Imolou os bois. Ó, e com os aparelhos dos bois, ó o que ele fez? Cozeu as carnes. E ele pegou, né, o junco ali, tirou, cortou, picou, fez a fogueira, e ele cozinhou aqueles 12 bois, olha, fez um baita de um churrasco. Então você viu, ele pegou algo que era muito importante na vida dele. Você imagina só, né, esses bois, porque foi ele que cuidou, ele que criou, talvez ele que adestrou, porque um boi de junca, esses bois aqui, eles aravam a terra. Você sabe o que é isso? Arar a terra não é fácil, não é qualquer um que pega o boi e faz com que ele se une com o outro para poder puxar o arado, não, irmãos. Isso tem que ter um dom, né? Tanto que a gente tinha na família uma pessoa assim, né, mãe? Tinha uma família que ela tinha um dom de fazer isso, né? Ele tinha um dom, as pessoas chamavam ele, né, fazendeiros chamavam ele para poder pegar os bois e educar os bois, para que os bois pudessem puxar o arado, né, para poder puxar, porque ele não podia, né, parar, era trabalho contínuo, todos eles tinham que trabalhar ao mesmo tempo. Você imagina só, são 12 bois, 12 de um lado, 6 de um, 6 do outro, né, e aí está puxando. O que acontece, né? Se um puxar mais, o outro puxar menos, a bagunça que vira, né, porque eles têm força, né. E a Bíblia então fala que Eliseu fez o quê? Pegou os aparelhos, ó, cortou, fez a lenha e cozeu as carnes, ó, e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs, olha isso, largou tudo, irmão, se dispôs, agora, ó, tô livre, eu não tenho mais os bois para cuidar, eu não tenho mais, né, o pai, a mãe, porque eu já fui lá, já despedi, agora eu estou disposto a seguir a Elias, eu vou seguir. E a Bíblia então fala, ó, e seguiu a Elias, e o servia. Então essa questão do servo, irmãos, é muito sério, muito sério. No caminho de lá para cá, eu estava conversando com uma pessoa e falando sobre isso, né?
Muitas vezes a pessoa está na igreja e ela quer status, né? Quer status. Ela quer ser pastor para que todo mundo, ela quer ser levita para que todo mundo, né? Ela quer ser obreira porque, irmãos, a Bíblia Sagrada fala que você viu aqui o que aconteceu com Eliseu. Eliseu teve que abrir mão de tudo, né? De tudo, para poder servir a quem? A Elias. Serviu um homem, porque Elias tinha um chamado, né? Era um profeta de Deus, e Eliseu entendeu que Elias passou, e passou para ele, tipo o manto, falou assim, vou passar algo para você. Você vê? Ele entendeu que Elias ia passar para ele a unção dele para ele. Olha isso. Então por isso que nós temos que ficar atentos, irmãos, né? Naquilo que Deus está falando, naquilo que Deus está, né, nos mostrando, porque talvez a bênção da gente está do nosso lado e a gente não está percebendo. Pessoas querendo passar algo, né, para nossas vidas, para nos edificar, e a gente não tá vigiando. Porque você vê, Elias passou e fez esta obra, e Eliseu entendeu. Tanto que a Bíblia fala que quando Elias, né, ele ia ser recolhido, Eliseu seguia ele. Eliseu falou para ele, falou, Senhor, né, quando você for, que venha sobre mim uma porção dobrada. E olha o que aconteceu, a porção foi dobrada. E o interessante, irmãos, que essa semana também eu ouvi, eu não li, eu sabia que estava na Bíblia, mas uma pessoa comentando, falou que certo homem morreu, ele morreu, e o povo pegaram ele, uns homens pegaram ele e jogaram ele na cova, aonde estava quem? Eliseu. Mas a Bíblia Sagrada fala que Eliseu já tinha sido, né, decomposto ali, só estava os ossos de Eliseu, irmãos. Você sabe o que é isso? Só os ossos dele num buraco, numa cova. E a Bíblia fala que quando jogaram esse morto, o que aconteceu com esse morto? Ele reviveu. Olha isso, irmão. Os ossos de Eliseu fez com que o morto ressuscitasse. Então é assim, irmãos, quando nós resolvemos fazer a obra de Deus, e Deus, né, nos chama, e nós entende o chamado, olha o que Deus faz, né? Deus dá uma porção dobrada, dupla honra. Olha isso, dupla honra Deus dá para nós, né? Mas essa dupla honra não é para agradar homem, né? Não, a Bíblia Sagrada fala que essa dupla honra é para agradar a quem? A Deus. Porque o homem nunca vai reconhecer isso, o homem não vai entender, irmãos, porque é espiritual. É espiritual. Você viu que Eliseu aqui entendeu, porque ele estava atento, né? O que estava acontecendo, era um profeta, um homem de Deus. Ele passou, fez algo diferente, né? Fez algo diferente, e aconteceu o quê? Que Eliseu entendeu e compreendeu que Deus tinha um chamado na vida dele. E a Bíblia então fala que ele foi servir, e por ele servir, olha o que Deus fez na vida dele, né? Então nós somos servos, irmãos. Não adianta, se você quer, a Bíblia fala assim, aquele que quer ser o maior, então que sirva, que seja o menor. Então a Bíblia Sagrada fala que o próprio Jesus deu esse ensinamento para os apóstolos. Houve uma confusão entre eles e começou uma discussão, quem é maior? É Pedro, é João, é Tiago, é André, e começou aquela discussão. A Bíblia fala então que Jesus, ele sendo o maior, que nós sabemos que ele é o maior, porque ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele pegou e falou assim, traga água, pega água aí, trouxe a água, colocou numa bacia, e a Bíblia fala que ele começou a lavar os pés dos apóstolos, né? Começou a lavar, e Pedro
vendo aquilo, sabendo quem era o Senhor, porque Pedro não falou à toa, irmãos. Tudo bem, Pedro ali no momento, muitos pregam que ele foi rebelde. Não, ele sabia que Deus era o quê? O maior mesmo, Jesus, né? E ele falou: Senhor, mas os meus pés você não vai lavar. Por quê? Você é grande, você é o mestre, você é o sumo pastor, né? E aí Jesus fala assim: Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Olha isso, irmão. Então, se nós não deixarmos Deus tratar as nossas vidas, nós não tem parte com Deus. E muitas vezes o tratamento de Deus é duro. É duro. Essa semana eu estava falando, né? Deixa Deus tratar. Deixa Deus tratar. Porque nós oramos por um, oramos por outro, oramos por outro, mas a gente não vigia, né? Porque Deus talvez está falando assim: ó, não, ore por essa pessoa, né? Para que ela possa ter força para poder saber falar o não, na hora que tem que falar o não, na hora que falar o sim, falar o sim. Porque é duro, irmãos. Muitas vezes nós temos que abrir mão, não tem jeito, né? Tem que abrir mão, tem que deixar a pessoa sofrer para ela poder entender e compreender que não é da forma que ela pensa, do jeito que ela quer. E ela é dura. Você fala, a pessoa não dá ouvido. Aí você fica na misericórdia. Mas e a justiça, irmão? Onde fica nessa história? Porque Deus é justo. Então Deus tem que tratar a situação. Tem que se tratar. Então, Eliseu foi sábio, né? Desse chamado. Mas a Bíblia fala que houve um jovem que também foi chamado. E a Bíblia fala então que esse rapaz, ele fez ao contrário de Eliseu, que foi o jovem que Eliseu chamou para poder ser o sucessor dele, que era Geazi, né? Geazi, ele errou quando aquele homem, né, foi até Eliseu pedir para que Eliseu orasse por causa da enfermidade dele, por Naamã. E Eliseu nem deu ouvido, falou assim: ó, vai e manda ele tomar 7 banhos no rio Jordão. E ele achou que Eliseu ia sair da casa dele, ia lá colocar as mãos sobre ele, e ele ia se... Não. Eliseu, a Bíblia fala que ele nem foi até Naamã. Não foi, né? Mas a Bíblia fala que Naamã foi, né? A Bíblia Sagrada fala que ele pegou, tomou os 7 banhos, né? Os 7 mergulhos na água. A Bíblia fala que a pele dele, onde ele estava leproso, ficou como carne de criança, né? Reviveu. E a Bíblia Sagrada fala então que ele voltou para agradecer. Só que no meio do caminho, né? O profeta falou com ele, ele ofereceu especiaria, tudo que ele levou. Ele falou: não quero nada, leva tudo. Só que a Bíblia fala que Geazi correu atrás dele, né? E falou: ó, meu Senhor mandou vir até a ti, né? E para pegar aquilo que você trouxe, sendo que era uma mentira. Ó, era uma mentira. Então, olha a diferença do chamado. Eliseu, né, entendeu, foi lá e imolou, né, aqueles animais, matou, serviu ao povo, né, e depois se dispôs a seguir Elias e o serviu, né, na obediência. Mas a Bíblia Sagrada fala que esse jovem não fez isso. Então, a Bíblia fala então, ó, Geazi é atacado de lepra.
olha o que aconteceu, a consequência desse jovem. Você vê, era para ter sido, né, bem sucedido, recebido mais dobrada ainda a porção do que Eliseu, porque é assim, irmãos, vai passando, e a glória vai se aumentando, né? Você vê, quando você era do mundo, você nem imaginava que você ia ter filho, não é isso? Muitas vezes, você nem pensava, você queria se divertir, zoar, sair, né? Não estava nem aí. Só que teve uma hora que houve a consequência, veio o filho. Aí você começou a pensar, pensou se o meu filho for como eu, desobediente, né? Fazer, né, as mesmas vontades que eu tinha. E aí começa um processo na vida da gente, sabia? Não é só de vocês não, na minha também, na vida de todos. E você começa a meditar, a pensar. Um exemplo, quando a gente tem filho homem, a gente fala para os pais e as mães segurar o quê? As suas cabritas, porque o meu bode está solto. Ó, é bom, né, quando a gente só tem filho homem. Mas e quando vem a filha mulher? Hã? Aí os bodes dos outros também estão soltos, né? Aí pesa. Então acontece disso. Ixi, hoje mesmo eu fui no açaí e eu vi isso, irmão. Um pai com 2 filhos falando, não, ia namorar, não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Eu fiquei só pensando, eu falei, meu Deus, dá uma filha mulher para esse homem, Senhor. Quero ver na hora que ele tiver uma princesa, aí eu quero ver ele falar a mesma coisa. Não é isso, irmãos? Então, a gente tem que vigiar. E Geazi, então, é atacado por lepra, ó. Por quê? Quando Naamã, lá no versículo, no 2 Reis, capítulo 5, versículo 19 e 20, fala assim, ó. Quando Naamã se tinha afastado certa distância, no versículo 20, ó, Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus. Então você viu, era um moço que seria sucessor de Eliseu, irmãos. Seria o sucessor. Olha o que ele faz. Eis que meu senhor, ó, eis que meu senhor impediu a este Ciro, Naamã, que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Ainda ele falou em nome de Deus. Você viu? Em nome de Deus. Então tem muita gente, irmão, dentro da igreja, no erro, mas falando em nome de Deus. Você acha que Deus, né, vai ouvir, irmãos? Acha que Deus, essa pessoa não vai. Essa pessoa pode clamar, Deus está só vendo, e ela clamando, mas ele ouvindo, ele está ouvindo porque ele é onisciente, onipresente, onipotente, mas ele não vai, né, fazer a vontade dessa pessoa, porque ela está no erro. Então, ó, então foi Geazi em alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou: vai tudo bem? Ele respondeu: tudo vai bem. Ó, meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 de vestes festivais. Disse Naamã: se é servido tomar 2 talentos, instou com ele. E amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivais. Pôs-los sobre 2 dos seus moços, os quais o levaram adiante dele. Então você vê, Geazi, ele foi lá e fez isso. Mas ó, tendo ele chegado
ao oiteiro, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens que se foram. Então falou, pode ir embora, até aqui tudo certo. Aí ele vai, ele porém entrou e se pôs diante de seu Senhor. Mas Deus já tinha falado para Eliseu, irmãos. Está vendo que não tem como você achar que está errando e ninguém está vendo? Deus vai falar, Deus vai revelar, Deus vai mostrar, não tem jeito. E aí ele porém entrou e se pôs diante do seu Senhor. Perguntou-lhe Eliseu, da onde vens, Geazi? Respondeu ele, teu servo não foi a parte alguma. Olha, aumentando a mentira. Falou para Eliseu, não fui para lugar nenhum, sendo que ele foi atrás de Naamã. Ele foi atrás de Naamã para pegar algo que o profeta rejeitou. Por quê? Porque as coisas de Deus, irmãos, não tem preço, não adianta querer comprar. Então não adianta. E acontece, irmão, muitas vezes a pessoa vem na igreja, dá uma grande oferta, vai lá e deposita um valor achando que Deus, irmãos, Deus é o dono de tudo. Deus é o dono do coração do ser humano. Deus é o dono da mente. Deus é dono de todo o nosso corpo. Não é verdade, irmãos? Tudo é de Deus, tudo é de Deus. Nossos olhos têm que ser de Deus, os nossos ouvidos têm que ser de Deus, porque tudo foi Deus que fez. Então, Deus, Ele permite a pessoa ter cegueira, Deus permite a pessoa ficar leproso, Deus permite que a pessoa tenha uma enfermidade de diabetes, tudo, Deus permite. Aí fala, mas não, Deus permite, irmão, Deus permite, porque tudo é permissão de quem? De Deus. Então, porém ele disse, porventura, não fui contigo em espírito? Eliseu fala para ele, não adianta, filho, eu fui contigo em espírito. Aí, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te, era isso a ocasião para tomares prata e para tomares vestes olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Foi para isso? Portanto, a lepra de Naamã, olha isso, irmão. Então cuidado que você fala, cuidado que você pensa, porque pode ser que o leproso entre aqui, ele pode ser curado, e por causa da consequência muitas vezes do que a gente fala, essa maldição pode cair sobre a vida da pessoa. Olha isso, você viu aqui? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para... Não, é muito triste isso, essa palavra aqui, irmãos. Eu fico meditando aqui, para sempre. Meu Deus, tem misericórdia. Porque a palavra de Deus, irmãos, a palavra de Deus, ela não muda. Então, a tua descendência para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a... Aí, você vê uma pessoa toda branca, vocês já viram, tem até um nome, né? Você vê, por causa do pecado de quem? Geazi. Gerações, né? Porque branco como a neve, e tem pessoas que é tão branca, não é isso? Tem até o nome da doença, não tem?
albino. Mas não está escrito aqui, irmãos. Então você vê que nada é por acaso, né? Você vai condenar uma pessoa que é assim? Não, porque Jesus Cristo, ele tem esse poder de regenerar essa pessoa. Mas por causa do pecado aqui, ó, essa pessoa gerou essa consequência nas gerações, nas descendências. Olha isso aqui. Então não é melhor a gente pensar, né? Refletir e pedir para Deus nos afastar do pecado, né? Se afastar do mal, porque pode ser que venha acontecer isso, ó. Pensou? A tua descendência pagar um preço por causa de uma consequência, né? Tua, minha, né? Foi aqui que aconteceu, ó. Portanto, a lepra de Naamã, ó, se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Irmão, isso aqui foi palavra de um profeta, não era qualquer homem, né? Então, ó, saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Então, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado, sabe? E dar ouvido ao chamado que Deus tem para nossas vidas e obedecer, né? E não fazer como Geazi fez. Você vê, Geazi desobedeceu, né? O profeta não aceitou. E assim somos nós na igreja do Senhor Jesus Cristo. Você sabe que hoje já começou uma disputa de igrejas que pagam salário mais alto para pastores. Vocês sabiam disso? Você sabe que tem uma igreja que prega ali na PU, tem até um galpão lá, na igreja lá. Os presos, né, os detentos que vai para o culto, eles ficam na porta, e eu tenho um amigo que trabalha lá, ele fala assim, ó, lá os caras ficam assim, eu vou virar pastor também, vixe, olha lá, o pastor chega de Camaro, assanha os detentos, eles querem sair de lá, quer virar pastor, porque, pastor andando de Camaro, eu também quero andar de Camaro, né? Você vê, Eliseu quis andar de Camaro, Eliseu quis ficar na simplicidade dele, irmãos. Por quê? Porque ele tinha já, ele não tinha uma junta de bois lá, grande, né, a serviço dele, né, e era grande, por ter uma junta de bois, né, como ele tinha ali. Você viu que ele matou e serviu o quê? O povo. Então quer dizer que naquele lugar ele era um grande, né, tinha terra, plantava, porque ele estava arando a terra, né? Então ele largou tudo, deixou tudo. Por quê? Porque ele teve esse chamado, né? A Bíblia nos ensina isso. Então quando nós temos esse chamado, irmão, nós temos que largar tudo para trás, não olhar, né? Você vê, Naamã era um comandante, né, do exército, e ele tinha essa enfermidade, né? E uma menina tão simples que foi levada cativa, para a casa dele, falou para a senhora dele, falou só, minha senhora, se o meu senhor, olha, né, fosse em Jerusalém, né, ele seria curado dessa lepra, Então para você ver, uma simples, uma moça, uma criança lá trabalhando na casa, né, com uma palavra de sabedoria. E por que nós não pode ser como essa criança, né, aonde nós estamos? Então nós temos que ter esse discernimento, né, irmãos? No versículo 2, olha que fala a palavra: quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu, por um redemoinho, Elias partiu de Gigal, em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Olha o que respondeu. Respondeu Eliseu:
tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Olha isso, irmão. Eliseu falou: não vou te deixar, eu vou com você até o fim. Irmão, nessa noite, Deus está falando para você, ó, não me deixa não. Jesus está falando para você, não deixa eu não, vai comigo. Carrega a tua cruz. Eu sei que está pesado, eu sei. Mas a Bíblia fala assim, ó, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviar. Vai até Ele. Busca, ora. Olha, irmãos, eu não sei como que é a sua intimidade com Deus, cada um tem a tua, né? Cada um tem o teu temor. Eu falo para você porque muitas pessoas falam assim para mim: irmão, você não usa bermuda? Eu falei: eu não, mas meu filho usa. É o meu temor que eu tenho com Deus, é eu e Deus. Não julgo, não condeno quem use, quem deixa de usar, porque é bíblico, a Bíblia não fala nada disso, né? Mas você tem a intimidade com Deus. Eu sei que cada um tem a sua intimidade com Deus, seu temor com Deus. Nós não podemos impor isso nas pessoas, né? Mas você tem. Você vê, Eliseu tinha esse compromisso de não sair da presença de quem? De Elias, né? Por quê? Porque ele servia. Então, a Bíblia fala assim, ó: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim, ó, desceram a Betel. Então, os discípulos dos profetas, ó, que estavam em Betel, saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor. Ó, botando medo em Eliseu. Mas Eliseu sabia o Deus que ele servia, ele sabia que ele tinha um chamado, tanto que Elias passou, ele entendeu. Ó, hoje tomarás o teu Senhor, ó, elevando-o por sobre a tua cabeça. Respondeu ele: também eu o sei. Calai-vos. Ó, mandou eles calar. Então, irmãos, quando você tem um chamado e você toma as decisões certas, muitos vai vir falar para você: viu, você está ficando louca, você está ficando louco. Mas Eliseu sabia. Então Eliseu falou assim, ó, mandou ele se calar. Calai-vos. Disse-lhes, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Olha que prova, irmãos, que Eliseu estava passando. Foi o profeta que mandou ele ficar. Mas o chamado não foi feito pelo profeta, foi pelo próprio Deus, porque ele entendeu. Ele entendeu. Mas é prova. Ó, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos profetas que estavam em Jericó se achegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça. Respondeu ele também: eu sei. Calai-vos. Ó, de novo. Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim
ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos, dos profetas, e pararam a certa distância deles. E eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou-o e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Olha isso, irmão. Eliseu não queria perder isso, irmão. Você imagina, 3 vezes mandou ele ficar. Ele falou: não vou, porque eu sei que aonde o profeta está indo, há sinais e maravilhas. Eu não vou parar, eu não vou desistir. Então, irmão, você imagina o que está preparado para a igreja no céu. Por isso que você não pode parar, você não pode desistir, porque Jesus falou que Ele iria, e se fosse preciso preparar os lugares, Ele prepararia, mas está tudo preparado. Deus não faz pela metade, irmãos, Deus faz por completo. Quem mais quer abençoar os filhos de Deus é o próprio Pai, né? É o próprio Deus. Então, foram 50 homens, os discípulos, ambos, dos profetas, pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Eles só viram, ficou olhando a maravilha de Deus acontecer. Olha quantos vai ficar vendo, né? Pararam, ficaram olhando lá no Jordão, olha lá. Olha, nossa, abriu o mar. O que vai acontecer? E eles passaram a seco. Então Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: chegou a hora, pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Irmãos, olha, então a lâmpada que estava acesa em Elias, que a Bíblia Sagrada fala que nós somos lâmpadas, né? E olha que aconteceu, iluminou 2 vezes mais dentro de Eliseu. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste, todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará, porém, se não me vires, não se fará. Então eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais ouviu, e, tomando as suas vestes, rasgou-as em 2 partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e, voltando-se, pôs-se à borda do Jordão, tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Olha isso, irmãos, que maravilha. Então, irmãos, seja como Eliseu, viu? Segue a palavra, segue a Bíblia, irmãos. Não olha para a direita nem para a esquerda. Olha para a palavra de Deus, viu? Olha para aquilo que Deus
tem para a tua vida na palavra. Eu sei que muitas vezes nós lemos a palavra e algo acontece, a gente fica surpreendido, né, por uma voz que fala, né? Então, irmãos, faça isso. E depois começou a obra na vida de Eliseu. Você vê, então, no versículo 23, olha o que fala a Bíblia. Então subiu dali a Betel, e indo ele pelo caminho, uns rapazinhos saíram da cidade e zombavam dele. E diziam-lhe: sobe, calvo. Sobe, calvo. Cuidado mexer com os carecas, hein? Vocês ouviram aqui? Presta atenção. Olha o que está escrito aqui, ó. É verdade. Presta atenção. Olha isso, eu vou ler de novo, ó. Então subiu dali a Betel, e indo ele pelo caminho, uns rapazinhos, você viu? Uns mocinhos, jovenzinhos, cheios de cabelo, zoou o tiozinho careca. Olha, cuidado, um dia você vai ficar careca também. Então, olha isso. Saíram da cidade e zombaram dele, e diziam-lhe: sobe, calvo, sobe, calvo. Porque você imagina a dificuldade que ele estava subindo, e os rapazinhos tipo assim, ó lá, o velhinho tentando subir. Ó, virando-se ele para trás, ó, cuidado, viu-os e os amaldiçoou em o nome do Senhor. Então, duas ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Olha como é sério. Dali foi ele para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Então, não brinca não. Ó, é verdade. Está escrito aqui, ó, zombaram do tiozinho. Não podemos, irmãos. Temos que respeitar, né? Então, Eliseu, ó, ele ouviu a voz de Deus, e aí vai, irmão, tanta coisa que Eliseu aconteceu aqui, e as maravilhas. Lê na tua casa, né, sobre a vida de Eliseu, você vai ver o que né, Deus fez através de Eliseu. Eliseu, a Bíblia fala que uma mulher, né, perdeu o filho, chegou a óbito, mas a Bíblia Sagrada fala que ele, pelo poder, ele ressuscitou, né? Então, irmãos, ó, seja como Eliseu, viu? Segue a palavra de Deus, não segue homem não, porque a Bíblia Sagrada fala que Jesus, ele é o sumo pastor, né? A palavra de Deus, ela se cumpre, né? Ela se cumpre. Então, ó, ouve o que o Espírito Santo diz às igrejas, né? A igreja está falando, ó, lê a palavra, busca entendimento, busca discernimento, foge da aparência do mal, ó, foge, irmão, corre. Quer ver? Acho que no Salmo 139, irmão, vamos ver aqui se é isso mesmo. Salmo 139. Ou 39, eu li uma passagem muito interessante, irmão, que Davi, ele ora a Deus, e sabe o que ele pede, irmão? Para que Deus, vamos ver se está no 39 aqui, irmãos. Ó, Salmo 39. Disse comigo mesmo: guardarei os meus caminhos. Davi, ele tinha passado por um momento muito difícil, né? Porque ele pecou, ele errou. E aí ele, no Salmo 38, você vê que veio arrependimento do pecado, né?
E aí no 39 ele fala assim, ó, disse comigo mesmo, ele falou com ele mesmo, ó, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca, enquanto estiver na presença o ímpio. Então, olha o que ele falou aqui, ó. Quando você estiver com ímpio, coloca a mordaça na tua boca, irmãos. Viu? Se cala, não adianta. Você só vai perder, você não vai ganhar nada. Então, quando você estiver com ímpio, ó, Davi falou assim, ó, eu quero colocar a mordaça na minha boca quando estiver com ímpio. Por quê? Porque se eu for falar, o que vai acontecer? Eu vou pecar. Porque o ímpio é ímpio. Não adianta, ele vai falar besteira, né? Ele não é de Deus, ele não é de Deus, não adianta. Ele é ímpio, ele é do mundo. Então, ó, enquanto estiver na presença do ímpio, ó, emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. A dor dele se agravou, por quê? Porque aí você quer falar, mas você tem que, ó, embrasiou-se-me no peito o coração. Olha como ficou o coração dele, ficou igual uma brasa. Ele louco para estourar. E eu sei que você não está deixando primeiro brasear o coração, você já está estourando antes. Ó, enquanto braseava-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Então disse eu com a própria língua: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias. Ele começou a pedir isso para Deus, porque ele se calou, irmão, porque não adiantava, mas só que você vê a brasa dentro de nós, porque você vê o erro, então se aparta da aparência do mal. Se você não quer ter esse problema aqui, ó, saia, fuja, corra, sai da aparência do mal, ó, para que eu reconheça a minha fragilidade, né? Porque se você for falar, você vai estourar, e muitas vezes você não vai entender aonde está a sua fragilidade também, né? Ó, deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos, a tua presença, o prazo na minha vida, e o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, ó, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, e em vão se inquieta. Amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, que espero, Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Não me faça o opróbrio do insensato, quer dizer, a sentença do insensato. Imudeço, não abro os lábios, porque Tu fizeste isto. Tire de sobre mim o teu flagelo, pelo golpe de tua mão estou consumido. Quando castigo o homem com repreensões por causa da iniquidade, destróis nele como traça o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração, escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeça a vista de minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença, peregrino como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o olhar, para que eu tome atento, antes que eu passe e deixe de existir. Amém, irmãos? Então fique de pé, ó, lê esse salmo, irmão. Faça como Davi, viu? Foge da aparência do mal, porque ele tinha errado, falhado, e olha o preço que ele pagou, tão grande, né, irmãos? Absalão, a Bíblia fala que o filho Absalão se relacionou com as próprias esposas de Davi, ó.
Terrível, né? A Bíblia fala que o irmão se relacionou com a irmã. Olha que situação. E foram geradas consequências. Amém? Então, seja firme, ore e fale com Deus. Quando Deus fazer, né, esse chamado tão glorioso que eu sei que Ele tem na tua vida, porque todos nós temos um chamado, viu, irmãos? Todos nós. Somos nós que não estamos atentos, né, ao chamado de Deus. Então, ouve que o Espírito Santo, né, está dizendo às igrejas, viu? Leia a palavra, não fica na conversa de homem e nem de filho de homem. Amém, irmãos? Levanta tuas mãos. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, nós, em conformidade à tua palavra, Senhor, nós abençoamos em o nome do teu Filho Jesus toda a tua amada igreja, Pai, hoje e para todos sempre, e todos digam comigo, amém.